Tentando reconectar. Internet é ruim. Coloca as falas. Olha aqui que merda. Ai, amém. Tem gente já. Amém. Paz do Senhor a todos. 5 minutinhos, 6 minutos atrasado do horário que a gente começa a gravar o áudio. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando de uma palavra do Senhor com cada um dos irmãos nessa noite. Vou guardar mais uns minutinhos para que mais algumas pessoas possam também estar se conectando e participando da live nessa noite, em nome de Jesus. Para você que já está conectado, igual o irmão Mauro, Pai do seu Mauro, Deus abençoe. Nós estaremos lendo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, texto que nós vamos estar meditando nessa noite, em nome de Jesus. Aqui está muito devagar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Esperar das 7h40, aí nós vamos orar e ler a palavra, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. É o versículo que nós vamos estar lendo nessa noite. Vamos meditar nele um pouco, em nome de Jesus. Pai do Senhor Ana Paula, Pai do Senhor Sigmar. Daqui mais um minutinho nós vamos estar meditando em João 15, 8. Em nome de Jesus. Fernanda, Pai do Senhor. Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus, enquanto os demais irmãos vão se conectando. Nós vamos orar ao Senhor para meditarmos mais um pouco nessa noite na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós clamamos a sua graça e a direção do teu Espírito Santo, o entendimento do Senhor, ó Deus, para esse tema que é muito importante que nós venhamos compreendê-lo, mas dentro da revelação do Senhor, ó Deus. Pois tem algo aqui que é muito complexo, Senhor, e se não for pelo teu Espírito, torna-se imperceptível para nós. Por isso nós clamamos a sua graça, nós clamamos, ó Deus, a sua misericórdia, para que o Senhor venha nos alcançar, Senhor, pela revelação da tua palavra nesta noite. Senhor, todos os meus irmãos, todos aqueles que estão participando desta palavra, nesta live, nesta noite,
Senhor, que possamos juntos ser ministrados e alcançados pela sua palavra, bem como, ó Deus, todos aqueles que em um momento, Senhor, no dia em que forem confrontados ou se depararem com esta palavra, Senhor, possam ser alcançados da mesma forma e possam ter, ó Deus, entendimento segundo a riqueza da tua graça, no nome bendito e soberano de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Pai do Senhor, Raquel. Muito bem, irmãos. João, Evangelho de João, no capítulo 8, no capítulo 15, no versículo de número 8, diz assim a palavra: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. E assim mostrarão que sois meus discípulos. Ok. Vamos pensar aqui. Vamos meditar a partir desse versículo, do versículo 8. E para início de conversa, eu, desde quando eu me converti ao Senhor Jesus, mais de 30 anos atrás, eu aprendi que um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então nós vamos, para entendermos esse versículo 8 com mais clareza, penso eu que nós devemos conhecer o contexto, tudo o que está envolvido em torno desse versículo, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo está trazendo a sua palavra, trazendo na sua palavra o entendimento e a revelação de algo que é muito profundo, algo que é muito grande, algo que precisa de revelação, sobretudo nos dias de hoje. Então, o Senhor Jesus ele está nos falando sobre, ele começa o Evangelho de João 15, a narrativa de João 15, começa Jesus nos dizendo que o Pai é o viticultor, ele é a videira, e todo aquele que está nele, são os ramos, E aí Jesus vai discorrendo numa palavra, numa didática, num ensino muito claro, principalmente para Israel, para o povo de Israel, que era um povo que tinha na sua cultura a agricultura. Então Jesus usa termos ali do cultivo da uva para que Israel entendesse. Então para nós também não é muito diferente, é só nós entrarmos dentro do texto e irmos analisando o que Jesus estava dizendo. E que Jesus está dizendo, quando ele nos fala que o Pai é o viticultor, o Pai é o agricultor, aquele que cultivou essa videira que é Cristo. E nós somos as varas que estão nele. E ele vai trazendo algumas regras aqui, alguns princípios espirituais, alguns entendimentos espirituais, Padre Seu Ana, que a gente precisa resgatar. Até porque eu entendo que nós brasileiros em particular, nós somos muito impregnados com a religião, muito impregnados com a religiosidade, e isso é muito problemático, porque faz com que a gente não entenda o que Cristo está dizendo, e a gente queira abraçar o ritual, queira abraçar o que a religião diz. E aí que começa um grande problema, porque essa fala de Jesus aqui, pode ser, Patrícia, Boto, Deus abençoe. Essa fala do Senhor aqui, ela é muito clara, porém, precisa de revelação e precisa de estar nele para se entender.
para se ter a compreensão do que Jesus está realmente querendo dizer, né? Então nós vimos que no versículo 8, Jesus está dizendo que a única maneira de Deus ser glorificado, a única maneira de eu fazer algo ou apresentar algo para Deus e nisto Deus ser honrado, nisto ser aceito por Deus, e nisto ou isto vir glorificar a Deus é estando em Jesus. Fora de Jesus não tem como. Não há a menor possibilidade de nós honrarmos a Deus de forma alguma, né? Então Jesus ele é bem enfático quando Pai do Senhor, Ralph, Deus abençoe você e a sua família, meu irmão. Jesus era muito enfático quando ele nos afirma que a maneira de nós honrarmos a Deus, a maneira de Deus ser glorificado é quando nós damos muito fruto. É quando nós damos muito fruto. E talvez aqui surja a nossa primeira problemática com essa questão. Como eu disse anteriormente, nós estamos impregnados com muita religiosidade. Nós fomos ensinados desde pequenininho a sermos religiosos. E aí que está o problema. Porque fruto não tem nada a ver com obra. Fruto e obra são duas coisas distintas. Fruto e obra, quando Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo o ramo ou galho que está em mim produz muito fruto. E o galho que está em mim, que não produz, o Pai que cuida, corta e joga fora. E o que produz, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto ainda. Então, fruto não tem nada a ver com obras. Tem muita gente, como eu disse, pela mentalidade religiosa no qual nós fomos formados, a gente pensa que é fazendo boas obras, é sendo caridoso e aqueles trejeitos, aquelas questões da religiosidade que a religiosidade nos ensina, que é isso que está agradando a Deus. E por isso que essa questão é uma questão muito problemática e emblemática, porque há uma linha muito tênue nessa questão aqui. Nessa questão. Porque nós associamos o agradar a Deus, o servir a Deus, com as coisas boas que nós fizemos. Com os nossos atos de justiça, com os nossos atos de bondade. E, na verdade, esses atos de justiça, essas coisas boas que nós a fazemos a partir de nós. Nós a fazemos a partir do nosso conceito do que é bom. Nós tomamos certas atitudes e achamos que são certas a partir do nosso conceito do que é certo ou errado, a partir do nosso conceito do que é feio e do que é bonito. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui em João 15. Não é isso que não é isso que está inserido nesse texto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele é a videira e nós somos as varas. A vara, o ramo por si só, não pode dar fruto. Corta um ramo, o galho de uma árvore e bota ele do lado. A tendência é esse galho ir secando e nunca mais vai produzir. Nunca mais vai produzir. Então o que ocorre? O que Jesus está dizendo que a maneira de nós glorificarmos a Deus é produzirmos o fruto a partir dele. Esse fruto tem que ter o DNA dele. Tem que vir da seiva. Uma coisa muito fácil de se entender é que videira só dá uva, correto? Então, a natureza dessa uva tem que ser a mesma natureza da raiz, do tronco.
Você sabe que tem aquela uva, tem uma uva roxa, outra uma uva mais verdinha, né? Só para ter uma noção aqui. Não tem como. Uma uva que por natureza ela é daquela casquinha roxa, dá uma uva daquela uva verdinha, mais compridinha. E tem várias qualidades nesse sentido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se eu sou a videira, e o fruto que você tem que produzir tem que ter o meu DNA, tem que ter a minha característica. A minha característica. E até porque quando nós estamos apresentando algo a Deus baseado na nossa justiça, há iniquidade nisso aí. Isso está contaminado pela iniquidade da natureza pecaminosa que cada um de nós temos. E aí é um conceito muito errado, onde nós queremos apresentar coisas, ou dar coisas para Deus, ou oferecer coisas a Deus, coisas que Ele não pediu e que não agrada a Ele. Pode nos agradar muito. Nós achamos legal, nós achamos bacana, mas que Deus, se não está em Cristo Jesus, não tem como ser aceito pelo Senhor. Então, o que glorifica a Deus, o que vai glorificar a Deus, ou a minha vida só vai glorificar a Deus, não é o fato de eu ser um crente que reúne na Igreja Batista Monte Moriá, no bairro Colombo, aqui em Colatina. Não é isso. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas o fato de eu manifestar o caráter de Jesus na minha vida, e como que se faz isso? Aí que é a questão. Ah, pastor, então quer dizer que o crente não faz boas obras. O crente não faz boas obras para ser salvo. Muito bem para provar que é crente. Você quer ver? O diabo engana muito bem disfarçado de anjo de luz. E a essência dele é o mal. A essência dele é a malignidade. Satanás, ele se disfarça muito bem. E tem muita gente caindo na lorota dele, caindo na mentira dele. Pensando que o diabo vai dar alguma coisa que preste. Né? O diabo não dá nada que preste. Tudo que o diabo faz está contaminado. Tudo que o diabo oferece está contaminado. E o objetivo dele é matar, roubar, destruir. Isso não pode ter certeza disso. Não muda, não. A natureza de Satanás não muda. É essa aí mesmo. E vai até ser lançado do lado do fogo e enxofre, quando Jesus vai sacramentar a sua vitória, que será também a vitória da igreja, e que ele vai estar conduzindo, e breve isso vai estar acontecendo. Então, nós temos que buscar de Deus esse entendimento, porque, como eu disse, é uma linha muito fina, onde as pessoas interpretam de forma errônea isso aí. Boas obras com frutos. Boas obras e frutos são coisas diferentes. O fruto é gerado pelo Espírito Santo numa vida que está em Cristo Jesus. O amor, benignidade, longanimidade, temperança, o domínio próprio, lealdade. Isso tudo não é inerente no ser humano. Existem algumas características de honestidade, né? Pessoas que são pessoas sóbrias, pessoas honestas no seu contexto, mas não é disso que a Bíblia está dizendo. Isso me faz um bom cidadão, isso me faz uma pessoa cumpridora de leis. É legal, louvável, isso é louvável. Mas no que diz respeito a trazer glorificação e honrar o nome do Senhor, é quando Jesus, o caráter dele é manifesto na minha vida. Quando eu realmente agora, pelo seu sangue, quando eu me entrego a ele, quando eu o reconheço e o confesso como meu único e suficiente Salvador, é que aí sim eu vou estar enxertado, ou vou estar fazendo parte dessa raiz. E agora eu vou começar a produzir frutos que advêm da seiva dele. Fruto que advém dele, onde o meu caráter, onde os meus valores vão ser transformados. E tudo isso, irmãos, não é de uma forma simplesmente manifesta na carne, só na aparência. Isso é algo que a gente sabe aqui dentro, que a gente sente aqui dentro e que a gente tem plena consciência
do mover que está aqui e do entendimento de Deus. Do entendimento de Deus. Porque Deus não se entende meramente com teologia. Deus não se revela em teologia. Deus se revela na pessoa do Espírito Santo, sim, pela sua palavra. Pela sua palavra. Mais uma vez, eu não quero aqui, eu quero aqui dizer que eu não estou me desfazendo de teologia, de nada disso. Que eu estudo e é muito bom estudar e a gente tem que aprender, buscar. Mas a teologia por si só, ela não resolve o problema do homem. O que vai trazer é a revelação disso que Jesus está dizendo, de que a vara que está nele produz muito frutos, e é exatamente o fato de produzir muitos frutos nele é que o Pai é honrado, e ele não termina aqui, ele vai dizer que é a partir daí que realmente nós somos discípulos dele. Quando nós produzimos muitos frutos, nós honramos a Deus, ou seja, Deus é glorificado, e aí nós temos sim uma identidade reconhecida no céu como discípulo dele, como discípulo de Jesus. Portanto, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, para essa questão desse gerar fruto. Qual o fruto que nós temos produzido? Até porque, domingo passado, graças a Deus, nós tivemos um culto, os irmãos sabem bem, nós tivemos um culto que foi abençoadíssimo. Oi, Carlos. Deus abençoe. Tivemos um culto que foi abençoadíssimo, foi muito bom, foi impactante pela revelação da palavra, como o Senhor conduziu tudo. E nós estávamos falando algo bem parecido com isso, sobre a raiz, e nós estamos arraigados nele, porque o fruto vai dizer a que árvore eu pertenço. O meu fruto vai dizer qual é a minha raiz, o fruto que eu gero. E é isso que Jesus está dizendo. Se eu estou nele, eu preciso gerar frutos dele, a partir dele, que tem a natureza dele e que venha dele, né? E aí vem a questão dos frutos do Espírito, que é a fé, a longanimidade, a bondade, o amor, a temperança, o domínio próprio, que nós precisamos exercer. Isso aqui que eu quero frisar, não é algo inerente na natureza caída do homem. Isso vem de Deus através de uma vida, um novo nascimento, quando nós agora realmente aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente vai entender na prática o que realmente é isso. O que é realmente amar, o que é realmente ter temperança, o que é realmente ser longânimo, porque passamos agora a estar alicerçado nele, em Cristo Jesus, E é uma questão aqui que me chama muita atenção nesse texto particular, de João 15, que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Ali no versículo 5 por ali, onde eu já até adiantei uma parte quando eu disse que quando a gente corta o galho de uma determinada árvore e colocamos ela a parte daquela árvore, esse galho ele vai secar e vai morrer porque ele não está mais recebendo alimento da raiz, da seiva, do tronco. Então ele vai secar e vai morrer. Agora, o que me chama a atenção aqui? Que a única maneira realmente de nós produzirmos frutos que agradam a Deus é nós estarmos ligados em Cristo Jesus. E outra coisa, a religião tem enganado, nós temos sido enganados se a gente não botar guarda no nosso coração com a religião. A religião está... a religião e o engano dos homens. O engano dos homens. Alguns ensinos que para mim são muito estranhos, não soam muito bem.
tem mais muito sofisma, né? Quem me conhece aqui de Colatina sabe, lá da igreja no qual eu sou pastor, que eu estudei psicanálise, sou psicanalista, mas olha, tem um detalhe. Eu não substituo a pessoa do Espírito Santo por Freud ou por quem quer que seja. O estudo é bacana, é valioso, é bom. Se você puder fazer um estudo de psicanálise ou psicologia, muito bom. Mas não seja tolo, a ponto de pensar que isso vai resolver o seu problema, ou o problema do homem. Porque o Senhor Jesus está dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Tem o coach, tem essas coisas tudo que estão sendo inseridas dentro das igrejas. Olha só, eu acho legal, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas no que diz respeito a tratar a natureza do homem, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, isso para mim não tem o menor efeito. Porque o que Jesus diz é, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, irmãos, nós não conseguimos produzir frutos dignos de honrar o nome do Senhor. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Muitas coisas que eu ouço por aí afora, nessas palavras de autoajuda, que, como eu disse aqui, tem o seu lugar, mas o homem ele precisa entender que sem Cristo ele não é nada. Um homem sem Cristo, ele pode se tornar uma aberração no mundo. Uma aberração no mundo. Porque o pecado vai entrar, Satanás vai entrar, o engano vai entrar. Eu posso ser até um camarada, gente boa na sociedade, posso pagar as minhas contas direitinho, posso fazer parte de uma igreja legalzinho, trazer meu dízimo, trazer minhas ofertas, participar dos cultos, cantar legal, mas diante de Deus isso não vai resolver absolutamente nada. Porque eu vou continuar sendo um pecador fundado no meu pecado, na minha iniquidade. Se eu estiver fora de Cristo. Eis aí, por isso que eu digo que isso é um tema muito perigoso, minucioso, porque a religião faz com que, só não ouvir isso, faz com que muitas pessoas ficam ofendidas. Se sintam ofendidas. Porque, na verdade, sem Jesus Cristo, tudo que é apresentado diante de Deus é profano. Porque há iniquidade. Nos meus atos mais justos, mais santos, ainda há iniquidade. Há iniquidade. E se não for pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus na minha vida, eu estaria perdido, totalmente perdido. Então isso é de forma geral. Então nós somos lavados, nós somos limpos pela palavra, onde Jesus está dizendo que aquela vara ou aquele ramo que está nele, que produz, o Pai vem e limpa. O Pai vem e limpa. Onde nós vemos que constantemente nós temos que ser podados ou nos deixar podar pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, pela doutrina do Senhor, pelos ensinos de Jesus, que de fato é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As Escrituras, como diz lá Paulo a Timóteo, elas são divinamente inspiradas para nos formar, para nos preparar e para nos ensinar a como caminhar, ou seja, como gerar esses frutos que advêm de Cristo Jesus. As Escrituras, elas que, trazendo dentro da ilustração, elas que são essa seiva que vai nos nutrindo, que vai nos fortalecendo e que vai nos dando capacidade de produzirmos os frutos certos. Os frutos que advêm do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do versículo 8, em que Jesus está dizendo, ela é muito emblemática nesse sentido. Que não tem outra maneira de glorificarmos a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de ritos, não é por meio de um estilo,
né? E eu sou muito ressabiado, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu sou preocupado com esse negócio de religião, embora eu conheça o conceito do que é religião, o que se é vivenciado hoje em dia em nome de religião é um negócio muito trágico, é um negócio muito trágico. Se você perguntar a um crente de confissão batista, ele vai saber dizer exatamente como é que um batista anda, como é que um batista deve se portar. Se você perguntar a um irmão assembleano, ele vai te dizer exatamente como é que um assembleano deve se comportar. Um metodista, e vai por aí afora. Vai por aí afora. Porque nós somos vestidos da religião. Vestidos da religião. A grande problemática é a seguinte: Cristo Jesus, quando eu vou dar o meu testemunho, quando eu vou me apresentar, quando eu estou diante da sociedade, quando eu estou diante da igreja, quando eu estou diante de Deus, quem que chega? Qual a imagem que eu passo? Qual é o referencial? As pessoas vão ver Cristo em mim, pelo fruto, ou eles vão ver um crente batista? Quem me conhece sabe que eu sou o pastor da Igreja Batista Monte Moriá. Eles vão ver um batista, ou eles vão ver um servo de Deus? Eles vão ver um assembleano, ou eles vão ver um servo de Deus? Eles vão ver um homem que confessa Jesus e procura e luta por viver e produzir os frutos que vêm dele? Ou o que diz o rótulo da minha igreja? Ou da igreja que eu reúno, que eu pertenço? Então, essa é uma questão que é muito problemática, porque, como eu disse, é muito minucioso isso, e a gente precisa entender. A gente precisa entender a diferença, né, real, de fruto para obra. Fruto e obra. E olha que aqui eu não estou entrando nem na questão de obras da carne. Estou falando de obras da carne, não. Estou falando de obras que nós entendemos que isso me faz ser melhor do que alguém. Porque eu faço isso, eu contribuo com aquilo, eu corro para lá, corro para cá, isso não me faz melhor. O que me faz ser alguém reconhecido na eternidade é o selo de autenticidade, é o Espírito Santo, que só vem e habita naquele que está nele, que é Jesus, que é a videira. Jesus é a videira. Então, não é o fato de eu ter uma denominação religiosa, fazer parte dessa denominação religiosa, que me dá o aval de ser conhecido como espiritual, não. O que me faz ser filho de Deus é se eu imito a fé, se eu imito a conduta do Filho de Deus, que é Jesus. Por isso que o texto está dizendo que ele é a videira e eu sou o ramo. Eu sou uma vara que está nele, então necessariamente eu preciso produzir o fruto que ele gera, o fruto que ele produz, o fruto que Jesus produz: amor, mansidão, paz, longanimidade, bondade, justiça, equidade, e vai por aí afora. Que a religião em si tem as suas imitações disso aí. Mas o original vem em Cristo Jesus. Vem em Cristo Jesus. Né? E nada disso, estando em Cristo Jesus, me faz melhor do que ninguém. Na religiosidade, não. Tem pessoas que vivem isso e se acham exclusivistas. São até legalistas, a ponto de querer julgar e apontar para tudo quanto é lado. Mas em Cristo Jesus, a mensagem de Jesus vai completamente na contramão disso que nós conhecemos como religião de hoje em dia, né? Da questão da religiosidade. Da religiosidade. E uma coisa que é muito admirável, dentre tantas outras, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o ensino que ele nos traz, é que ele diz assim, que se alguém quer ser grande no reino de Deus, esse é o que deve ser o menor aqui. Esse é o que deve servir a todos. Aí vai ser reconhecido no reino dos céus.
Sabe por quê? Porque ele, como videira, foi exatamente isso que ele fez. Exatamente esse fruto que ele produziu. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, deixando sua glória, assumindo forma humana e pela morte de cruz, pagar os meus pecados. Vim como Cordeiro de Deus para tirar os meus pecados. Então, Jesus sempre teve e tem total autoridade para ensinar e mandar ser feito. Então, Jesus, na verdade, ele não pede, né? Na verdade, ele tem autoridade para mandar todas as coisas. Então, ele sendo a videira e eu sendo um galho, um ramo como videira, eu preciso da uva. Eu preciso produzir essa uva. Eu preciso produzir. E conforme eu vou produzindo, mais e mais eu vou produzindo, o Pai, ele vai me limpando. E como eu disse aqui, mais da palavra de Deus vai se impregnando e vai se ocupando os valores da minha vida, ocupando a minha visão, meu entendimento acerca de Deus, acerca de relacionamento na igreja, acerca de trato com as pessoas, e isso vai se refletindo dia após dia, porque o caráter de Jesus, que é a videira, vai se refletir no fruto, que é aquilo que vai ser gerado a partir de eu estar nele. Vai ser gerado na minha vida e manifesto a olhos nus, porque eu estou nele. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu estou nele. Não é porque eu sou justo, porque a justiça do homem, diz a palavra de Deus, que é como trapo de imundícia. Não é porque eu sou justo em mim mesmo, mas é a justiça dele que é manifesta na minha vida. E é isso que glorifica a Deus. É isso que traz glória no versículo 8 que nós lemos, né? Que nós lemos no versículo 8 de João 15. Nisto o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto, e assim mostram que são meus discípulos. Então não tem outra maneira de nós sermos reconhecidos nos céus como discípulos de Jesus, a não ser que produzamos frutos, a não ser que manifestemos o caráter dele na vida da gente. E esses são os frutos. Esses são os frutos que nós devemos estar sendo cada vez mais aperfeiçoados nele, buscando, e para que isso aconteça a gente tem que estar dia após dia esvaziando de nós mesmos e alimentando-nos cada vez mais da seiva que vem de Cristo, né? Que é da unção do Espírito Santo, um relacionamento com ele, e temos um coração apto e aberto para recebermos a instrução do Senhor. Recebemos a instrução e a graça do Senhor. Bem, meus irmãos, essa live já está indo para já vamos caminhar para uns mais de 20 minutos, 20, 25 minutos. Como diz a minha esposa, ele tem mais de meia hora, então tem mais de 25 minutos, né? E a gente não vai esticar muito. Como eu disse, esse tema é um tema muito, muito complexo e tênue, porque com a mentalidade religiosa a gente não consegue entender que fruto é diferente de boas obras. Boas obras, muitas das vezes, na realidade, nós fazemos boas obras daquilo que nós entendemos que é bom. Nós praticamos a justiça daquilo que nós entendemos que é justo. Mas o único que realmente sabe medir com a justa justiça é Deus. Né? A gente vai julgar as coisas e vai fazer as coisas segundo o nosso entendimento, segundo o conceito que nós temos de A ou B. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus e nós queremos agir conforme Ele, as coisas são diferentes. Né? E quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo que nós oferecemos a Deus é aceito. Mas estar em Cristo Jesus não é estar inscrito num hall de membro de uma igreja. Não tem nada, é outra coisa que não tem nada a ver com a outra. Estar em Cristo Jesus é ser servo de Deus, é amá-lo, é buscar a sua palavra, e é dia após dia nós irmos nos convertendo e cada vez mais lutando, buscando a graça do Espírito Santo para nós nos parecermos com Ele.
Isso é estar em Cristo Jesus. Estar numa igreja, a gente vê. Você mesmo de uma igreja, eu acabei de dizer agora em mesmo instantes, que tem muitas pessoas, e aqui abre um parênteses, não estou julgando ninguém, não sei da vida de ninguém, não quero nem me constituir juiz da vida de ninguém. Mas tem muitas pessoas que se vestiram muito bem da sua religião, da sua igreja, representam muito bem a sua igreja, mas a Cristo tem uns negocinhos meio estranhos aí, que precisam ser revistos e repensados. Já que se está nele, a gente precisa produzir as coisas a partir dele. Tá bom? Então, guarda essa palavra, medite nessa palavra, procure estudar, examinar essa palavra, não tome nada por ofensivo, né? Minha intenção aqui não é ofender ninguém, nem apontar dedo para ninguém, é simplesmente compartilhar daquilo que está no meu coração com quem quer, com quem deseja, né? Com quem deseja ouvir, com quem deseja estar participando também. Lembrando, o básico aqui, o mais importante aqui é entender que fruto não tem nada a ver com obras, né? E tanto é que o tema dessa live somente em Cristo nós produzimos frutos genuínos, são frutos que vão agradar o Senhor, e é aí que está a grande questão, que só o Espírito Santo, por sua graça, né, e o seu favor, vai nos revelar que fruto que eu preciso estar produzindo, o caráter de Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz, lá em João 16, que ele enviaria um outro, que é o Paráclito, que é a pessoa do Espírito Santo, e que o Espírito Santo iria nos ensinar tudo o que a gente precisasse saber, né, e que ele iria revelar a Jesus, o caráter de Jesus, quem é Jesus, como eu devo me portar, como eu devo imitá-lo, né, em tudo, em absolutamente tudo. É esse fruto aí, que vem pela revelação do Espírito Santo, de uma intimidade com ele, que a gente precisa produzir. E é esse fruto aí que glorifica a Deus. Não é o fruto produzido na religião, mas o fruto que vem de Cristo Jesus, que é a videira, e nós que somos os ramos. Precisamos gerar esse fruto, até porque há uma palavra que é muito preocupante e é verdadeira, que o ramo que está nele, que não produz, o Pai corta. O Pai corta, e longe dele aí que não vai produzir nada mesmo, né? Então, que Deus te abençoe. Vou fazer uma breve oração, e após essa oração nós estaremos encerrando esta palavra nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, quero entregar esse momento ao Senhor. Senhor Deus, que esse tema é um tanto quanto emblemático, e ele é muito minucioso, Senhor, porque tem muitas coisas que enganam o nosso coração. Nem tudo aquilo que nós fazemos e ofertamos ao Senhor é aquilo que realmente o Senhor tem requerido de mim. Nem tudo aquilo, Senhor, que nós reputamos como santo é realmente santo aos seus olhos. Nem tudo aquilo que nós imputamos como justo é realmente justo aos seus olhos. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos traz entendimento, que nos traz revelação do seu caráter, do seu coração, venha nos ensinar essas coisas. Eu preciso aprender isso dia após dia, Senhor. Eu preciso ser moldado pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Senhor, eu preciso que a minha mente seja transformada para poder entender, ó Deus, o quão grande, Senhor, e santo Tu és, Pai. Por isso, Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor nesta hora, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar discernimento, Senhor, do que é realmente produzir os frutos dignos do Senhor, esses no qual o meu Senhor Jesus nos diz que são o fato de nós produzirmos muitos frutos é que vai glorificar o nome do Senhor, e esses frutos que me torna verdadeiramente discípulo do Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs, que estão, Senhor, participando desse momento, que, Senhor, que nós possamos ser
ter o nosso coração iluminados, o nosso entendimento esclarecido por meio da tua palavra, Senhor, no nome bendito de Jesus. Que a graça do Senhor alcance cada família nesta noite, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo livramento e salvação da parte do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ficam na paz do Senhor.